falar agora da pessoa jurídica de direito privado, público, que é a fundação. A fundação, no direito privado, ela está contida no artigo 44, inciso 3º, e no direito público, no artigo 41, inciso 5º, em que cita as demais entidades de caráter público criadas por lei. Bom, as fundações, então, são caracterizadas por serem uma universalidade de bens para a realização de determinados fins sociais de interesse público e coletivo. Bom, os elementos que definem elas são de dois tipos: o patrimônio, que é o primeiro, e o segundo é o do fim que se destina, ou seja, não pode ter fim de lucro e deve ser estabelecido pelo instituidor mediante escritura pública ou testamento, que está presente no artigo 62 do Código Civil. Bom, uma fundação é considerada um fundo autônomo, sendo este com o objetivo de ter uma ação e operação que estão escritas em seu estatuto, em pessoal no que se refere à sua operacionalização, levando em consideração o que está escrito em lei. Trata-se de uma instituição identificada como pessoa jurídica, conciliando a organização de um patrimônio, sendo ele sem proprietário nem titular, nem sócios. É uma entidade de direito privado, constituída por ata de dotação patrimonial, intervivos ou causa-mortes, com propósito econômico não distributivo. Toda a renda deve ser investida, sendo ela fiscalizada. Tomando de partida isso, a pessoa jurídica composta por um patrimônio juridicamente indissolúvel e personalizado, destacado pelo seu instituidor ou instituidores públicos ou privados, para uma ou mais finalidades específicas, não são distributivas com relação à sua renda, que devem ser reincorporadas. A lei estabelece também que não se tenha proprietário, titular, nem caráter distributivo, além de não ter sócios acionistas, consiste apenas num patrimônio administrado, segundo a lei, destinado a um fim econômico, determinado pela própria lei que a autoriza, sendo acompanhada de sua atuação pelo Ministério Público da União, estados ou municípios, depende da esfera da sua atuação. Segundo o entendimento internacional, específicas que, dirigido por administradores ou curadores, autorizados e fiscalizados na conformidade de seus estatutos, aprovados pelo Ministério Público a que está juridicamente subordinado, ou seja, o Ministério Público que vai gerir ou inferir que outras entidades fiscalizem junto com ele. No Código Civil de 2002 estão os aspectos legais, ou seja, para a criação e funcionamento das fundações, elas têm todo um processo. No artigo 62 ao 169 nós vemos isso. No artigo 62, para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificamente o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-lo. Bom, a fundação só poderá construir para fins de assistência social, cultura, educação, saúde, segurança alimentar, defesa, pesquisa científica, promoção de ética a entidades religiosas, dentre outros. No artigo 63, nós vemos que, quando insuficientes para construir a fundação, os bens a ele destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação, que se propõe a fim igual ou semelhante. Já no artigo 64, constituída a função por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados, e se não o fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. No artigo 65, aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio em toda a ciência do cargo formularão logo de acordo com as suas bases do artigo 62. O Estatuto da Fundação projetada, submetendo em seguida à aprovação de autoridade competente com recurso do juiz. Bom, se o Estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou não havendo prazo, em 180 dias a incumbência caberá ao Ministério Público. O artigo 66 valerá pelas fundações do Ministério Público do Estado onde estão situadas. No inciso 1º, diz: se funcionário no Distrito Federal ou em território, caberá o encargo ao Ministério Público do Direito Federal e Territórios. No inciso 2º, se estenderem a atividade por mais de um estado, caberá o encargo em cada um deles ao respectivo Ministério Público. No artigo 67, diz: para que se possa alterar o Estatuto de Fundação, é mister que a reforma, primeiro, seja deliberada por 2/3 dos competentes para gerir a fundação.
Segundo, não contrarie ou desvirtue o fim desta. Terceiro, seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, findo o qual, no caso o Ministério Público denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interesse. Bom, no artigo 68, quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da Fundação, ao submeter o estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê a ciência à minoria vencida por impugná-la, se quiser, em 10 dias. E no artigo 69, por fim, tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade que visa a fundação ou vencido o prazo de sua existência. O órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se ao seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo, ou no estatuto em outra fundação, designada pelo juiz, que se propõe a fim igual ou semelhante. Bom, de caráter geral, consta no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 o disponibilizo que normatiza a criação das entidades. Bom, como outras medidas infraconstitucionais foram instituídas para a regulamentação atividade específica das fundações, como, por exemplo, a Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações de instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica, tecnológica e as fundações do apoio. Além de regulamentar pontos importantes como, a administração pública direta ou indireta, ela fala sobre, primeiro, os cargos, os empregos, as funções públicas, acessíveis ou não. Segundo, a investidura em cargo ou emprego público, dependendo do concurso público. Ele fala no terceiro, o prazo da validade do concurso público. Ele fala no quarto, durante o prazo improrrogável previsto, edital convocação, aquele que colocado pelo concurso público de provas titulares, será convocado com prioridade pelos concursados do emprego da carreira. Quinto, os cargos em comissão, funções, garantias. E por assim por diante, vai falando dos vencimentos, das vedações, dos acréscimos, dos vencimentos, do que é proibido, sendo ele a acumulação remunerada. Fala sobre os cargos de professor, de técnico científico, fala também da administração fazendária, de lei específica, autorização legislativa, ressalvas, etc. e tal. A publicidade dos atos, a não observância de reclamações relativas e por assim por diante. Bom, a fundação com personalidade jurídica privada não está inteiramente sujeita ao ramo do direito privado. Haja vista que todas as fundações governamentais, mesmo não havendo parte da administração pública, em alguns aspectos estão submetidas ao direito público, especialmente ao que gere a fiscalização financeira e orçamentária, estão desse modo sujeitos ao controle interno e externo, além de obedecer outras regras do direito público. Nesse sentido, a fundação de direito privado, durante o poder público, tem tratamento igual às sociedades de economia mistas e empresas públicas, pois sendo uma entidade pública com personalidade jurídica de direito privado, instrumento da ação do Estado para a construção dos seus fins, submetendo-se ao controle estatal para que a vontade do público que a instituiu seja cumprida. Portanto, não se desliga da vontade do Estado, em nenhum aspecto, para ganhar vida inteiramente própria, tendo autonomia apenas parcial, entendeu? Então, conforme estabelecido na lei que instituiu. No âmbito da administração pública, a fundação tem o objetivo de atender aos interesses do Estado e não alheios, como pode ocorrer quando o instituidor é um particular. Bom, o Estado visa atingir determinado resultado entre eles para suprir algumas lacunas que aparecem no caminho. Vale lembrar também que, ao contrário do que acontece em fundações particulares, o ato do poder público, ao criar fundações, é revogável. O mesmo pode determinar seu fim, assim como também promover alterações na lei instituidora no intuito de adequá-las a esses seus fins. Bom, a fiscalização das fundações, tanto do direito privado como público, é tarefa do Ministério Público, justificando-se pela necessidade do órgão público de manter as entidades dentro dos objetivos para o qual foi instituída.